aí, pessoal, povo chegando. Tô aqui esperando nossa convidada que já chegou, a Marcela. De cuidado que acontecem quando a gente sai da cidade, se aproxima da natureza, se aproxima de lugares como Piracanga e outros que têm uma expansão de consciência. Quando as pessoas voltam para casa, eu acho que é um caminho sem volta, sabe, Julie? Quando você acessa esse cuidado e esse amor, é muito difícil você não querer mais é, viver dessa forma, porque faz muito mais sentido. Então, assim, eu vejo que a expansão desses lugares e as trocas que vêm acontecendo, né, entre nós, pela internet. Povo chegando aí devagarinho. Marcela já tá chegando também. Ê, chegou! Tudo bem? Bem-vinda, querida! Oi, Julie. Obrigada. Então, o povo tá vindo rápido aqui, a gente já tá com 20 e poucas pessoas assistindo, 26. Ai, Então, que vamos bom. começar. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dar as muitas boas-vindas para a Marcela, que aceitou, né, bater esse papo com a gente nessa quarta live dessa série chamada Águas Substantivo Feminino. Por que a gente denominou dessa forma, né, essa série? Né? Eu estou mergulhada nesse mundo das águas e, de fato, eu vejo muitos homens falando desse tema e poucas mulheres. Na verdade, né, percebo que sim, que esses homens que navegam pelas águas são homens com energia feminina muito bonita, assim, né? Mas que a água ela traz muito esses atributos femininos, né? Do acolhimento, da amorosidade, do fluxo, da não resistência, da receptividade, né? Então, a ideia, durante esse bate-papo, a gente trazer um pouquinho dessas águas que fluem pela gente enquanto representantes desse feminino também. Então, quero dar as boas-vindas à Marcela, né? Para quem não conhece, a Marcela é uma das criadoras da Positiva, essa marca incrível de produtos biodegradáveis e naturais. Eu vou deixar a Marcela se apresentar, né? Só queria dizer que eu me sinto muito feliz e muito honrada em te receber, né? E poder trocar contigo nesse instante. E aí, para a gente começar a conversa, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, que eu sei que é uma história muito linda e muito rica, assim, que me inspira bastante, assim. Não faz muito tempo eu assisti uma live sua, que eu nem lembro onde que era, assim, mas assisti uma parte, assim, e me tocou muito, assim, essa transformação que você fez na sua vida, assim, né? E a forma como você, né? Como você mudou suas escolhas, né? Como você escolheu fazer um bem para o mundo, assim, né? Então, eu queria que você contasse um pouco disso, assim, né? Se apresentasse primeiro e compartilhasse um pouquinho dessa história tão inspiradora. Bom, Julie, primeiro eu queria agradecer todas as palavras e o espaço aqui. E eu vou começar falando um pouco sobre mim, sobre a Positiva, mas tem uma coincidência que quando eu tava iniciando a Positiva, eu fui para Piracanga, né? E visitar minha amiga Juliana da Kawá, que é uma marca de cosméticos. E aí eu tinha ouvido falar muito sobre você, né? E eu ouvia todos os dias, porque eu acabei ficando voluntária lá no Tempo das Águas, na semana que eu fiquei aí. Só que você estava viajando, acho que você tinha saído uma semana para descansar. E infelizmente a gente não se conheceu ao vivo, então acho que ainda a gente vai ter essa oportunidade. Em algum momento a gente vai se cruzar. Claro, É, não se cruzou, mas enfim, na hora certa chega. é,
Aí, bom, a gente também, acho que além dessa conexão, né, de quando eu estava começando a Positiva, Piracanga sempre foi um lugar de referência, assim, de cuidado com o mundo. Então, foi muito importante no começo para lá também. E depois disso, a gente sempre manteve contato de alguma maneira, né? É muito interessante isso. E, bom, também queria começar falando que eu achei que o livro ficou incrível e que foi um prazer a gente conseguir contribuir um pouquinho com o seu trabalho. Super, super agradeço. No finalzinho eu vou falar um pouquinho do livro. E, enfim, super grata. Depois eu falo um pouquinho dessa questão, né, de como aconteceu. Eu queria que realmente que você trouxesse um pouco de você. Tá bom, vamos lá. Bom, eu, assim, na vida, assim, né, mais profissional, vamos lá. Eu acabei em 2014, mais ou menos, me permitindo fazer uma pausa. Eu sempre tive, né, vontade de empreender, assim, com um impacto socioambiental, mas o fluxo da vida, a vontade de ter independência financeira, por ser mulher e querer sair da casa dos pais, enfim, eu acabei fazendo escolhas um pouco mais convencionais no início da minha carreira. E até o momento que eu vi que não estava fazendo mais tanto sentido acordar e trabalhar, sabe? Se não fosse para deixar algo mais relevante no mundo. E então, nesse período de 2014 para 2015, eu comecei nessa pausa, eu combinei comigo que eu ia fazer um exercício de observar o que eu estava levando para dentro de casa, né? Então, eu cheguei a fazer um estágio voluntário também numa fazenda de orgânicos, aqui perto de São Paulo, para poder entender de onde vinha meu alimento. Nessa fase, eu comecei a me aproximar de assuntos como agrofloresta também, com amigos, comecei a fazer mutirão, comecei a entender a conexão, né? Me reconectar com a natureza, assim, relembrar que eu sou parte disso tudo, né? Que não são coisas desassociadas. E, e aí eu comecei a questionar, então, o que eu estava fazendo com meus hábitos de consumo, né? O que eu estava passando na minha pele, o que eu estava passando para limpar minha casa, quais eram as empresas que eu estava apoiando. Enfim, passei por aquele momento de questionamento de consumo geral, assim. E aí, nesse momento, o meu marido ele tinha montado um e-commerce de produto de snacks, assim, de assinatura. E aí eu entendi que o mercado de produto de limpeza talvez fosse um caminho para eu entrar, porque estava na mão de algumas multinacionais e não tinha quase ninguém falando sobre componentes, tipo, os ingredientes, o que você realmente precisa, que você precisa de muito pouco. Então, existia um pouquinho de receita, tipo, para você fazer em casa, com bicarbonato e tal, que você encontrava mais em site estrangeiro, assim. Aqui no Brasil tinha quase ninguém falando, e e aí você ia no mercado convencional e em qualquer lugar do Brasil você encontra só os produtos das multinacionais que são feitos com um monte de ingredientes poluentes, plásticos e sem responsabilidade nenhuma, né? Nem social, nem ambiental. Então, eu comecei a reparar, Julie, que esses produtos estavam presentes na casa de várias pessoas. Se você fosse em comunidade indígena, você encontrava sabão em pó azul. E se você fosse na casa de uma pessoa, tipo, né, nesse país super desigual, uma pessoa que tem, tipo, enfim, tem uma condição, né, altíssima, assim, de vida e ela também consumiu o mesmo produto e ninguém estava parando para pensar mais nisso, sabe? Isso começou a me dar muita aflição e aí eu decidi, junto com meus sócios, conheci eles, que a gente tinha que montar uma empresa que levasse produtos de limpeza que fossem socioambientalmente responsáveis, que a gente conseguisse rastrear a cadeia para a casa das pessoas e levasse esse tipo de informação. Então,
a Positiva, ela sempre nasceu, assim, para poder levar tanta informação, para ver se a gente consegue dar uma chacoalhada nesse mercado. E eu acho que a gente já vem conseguindo até um pouquinho, né? Apesar da gente ser pequeno, acho que a gente já começou a fazer um certo barulho. E aí a gente começou a colocar um monte de informação na internet, blog, Instagram, e ajudar as pessoas a virarem essa chavinha do ahá, porque no final das contas tá tudo interligado, só que a gente tem um pouco um padrão de consumo um pouco mais egoísta mesmo, que a gente começa por tudo que vai para dentro, né? A gente esquece que a pele é nosso maior órgão e, e que ela absorve absolutamente tudo. Então, e fora a nossa pele, né, tem a natureza toda, né? Tem tudo que a gente usa vai do ralo para baixo. E aí a gente chega no assunto até da live, que é um dos assuntos que mais me fascina, assim, que é a água. O elemento que nos nutre, que é essencial para a nossa vida, a gente está poluindo todos os dias, né? A gente devolve para a natureza ele de uma forma que não dá para a gente consumir novamente. Então, assim, falando também um pouco mais sobre a minha transformação pessoal, Julie, eu e o meu marido, a gente tem um sítio que fica entre Paraty e Cunha, que é onde a gente ficou, a gente mora metade lá, metade em São Paulo, né? E lá a gente é completamente autossuficiente. E a nossa energia é a roda d'água. Então, não chega energia elétrica convencional lá. Então, a gente refez a roda d'água que era do avô do meu marido e a gente gera a nossa própria energia. A gente tem uma relação com a água muito grande. E foi lá que, na verdade, eu visualizei que o sabão que eu usava para lavar louça ia para a horta que eu ia colher o alimento depois e que não fazia nenhum sentido eu continuar fazendo isso, sabe? Era tipo um auto-boicote, praticamente. Então, pode interrompendo, vai falando. Então, uma coisa que me toque, uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu convido pessoas para o bate-papo, né? A gente fala tanto de água, né? Mas eu percebo que cada ser tem uma percepção muito peculiar desse elemento, desse organismo, né? Que nós somos água, ao mesmo tempo que ele nos toca das mais diversas formas, assim, né? Então, assim, queria te fazer essa pergunta. Assim, o que significa água para você? O que é água para você? Então, para mim, assim, a água dos elementos todos é o elemento que mais me envolve, sinceramente, assim, e também que mais me desafia. Até por algumas palavras que você já trouxe, que eu acho que a água ela tem uma facilidade de penetração, de abrir caminhos, de fluidez, e eu acho que ela nos ensina muito, sabe? Para mim, a relação da água nesse planeta que a gente vive é essencial. Absolutamente sem ela não há vida, assim. E a gente não consegue ficar sem esse elemento. Ele é muito precioso, sabe? Eu realmente honro a água, assim. Eu acho que os assuntos relacionados à água e a nossa falta de respeito com esse elemento, né? Realmente me deixou muito incomodada hoje em dia, sabe? Porque, inclusive, Julie, ontem, muito doido, né? Eu não tenho o hábito de ver televisão. E aí meu marido tava passando a TV e eu vi o nosso vice-presidente falando sobre a gente ter 20% de água doce do planeta na nossa Amazônia, né? Então, essa relação com posse que existe da água, sabe? E essa relação de como. E aí, ele citou que a gente precisa ter consciência ambiental e que os empresários precisam olhar para isso, porque a gente tem que começar a vender mais água. Então, sei lá, me dá muita angústia, assim,
eu tenho realmente um amor por esse elemento, porque eu tenho certeza que sem ele a gente não vai ficar, a gente não vai sobreviver. E ao mesmo tempo, todos os benefícios que a gente tem, assim, como que a gente não pode colocar esse elemento como prioridade na nossa vida, sabe? E os benefícios falando do barulhinho da água maravilhoso, ela correndo por um rio ou descendo do céu, a sensação de você beber água ou de você entrar numa água que seja salgada ou doce, a todas as possibilidades que ela te permite cozinhar, alimentos que talvez você não conseguiria nem comer, né, se não fosse a água para amolecer eles. Então, assim, são tantas generosidades, sei lá, são tantas gentilezas que ela oferece. E aí a gente vê como na cidade, principalmente, essa minha vida meio dúbia, assim, de estar entre São Paulo e lá no meio do mato, da floresta, eu vejo como que essa estratégia, né, dos governos, tudo, de tirar esse elemento da nossa vida, como ela vai enriquecendo as pessoas e vai, assim, desassociando mesmo esse elemento, como se a gente conseguisse viver sem, né? Ou como se a gente pudesse comprar numa garrafa d'água. E é muito legal você falar isso, porque eu estava pensando, assim, antes estava refletindo para a live. Eu também tenho muita curiosidade de saber como que quando a gente fala a palavra água, o que que as pessoas visualizam hoje em dia? O que que uma criança visualiza hoje em dia, sabe? Então, fiquei aqui te ouvindo e me vieram me passaram algumas coisas, assim, né? Dos trechos que me marcou quando você falou, assim, né? Que a partir desse momento que você, né, estando, né, nesse sítio lá entre Paraty e Cunha, que você começou a perceber, de alguma forma, o ciclo com mais presença, assim, né? E você viu, de alguma forma, o ciclo fechando, né? Tipo, a água, o produto que você coloca dentro da pia vai para, né, para a rega das suas verduras, assim, né? Porque uma das coisas que eu percebo dentro desse distanciamento, a gente perdeu, né, esse contato com a água mesmo, né? E tornou algo muito acessível. Você liga uma torneira, você tem água corrente. Mas a gente perdeu, né, esse olhar, essa percepção de onde vem nossa água, para onde ela vai depois, né? Qual é a responsabilidade que eu tenho dentro desse ciclo, né? Como eu me percebo dentro. Olhando para isso e olhando para o fato também de que a Positiva ela está muito focada na questão de sensibilização e de educação, é algo muito prático, assim, né? E que está muito focado no público urbano, né? Que está principalmente de São Paulo, né? Se a gente olha para essa cidade de São Paulo, onde a quinta maior cidade do mundo, tem mais de 300 rios invisíveis correndo abaixo da cidade, né? Mesmo que isso não seja perceptível para as pessoas, todos nós, enquanto humanidade, nos juntamos pela água, né? Uhum. Talvez isso seja, né, um dos motivos dessa cidade ser tão populosa, né? Conscientemente ou não, a gente foi atraído por essas águas que correm abaixo dessa cidade, né? Então, assim, eu queria saber de você, assim, focado, né, que se foca nesse público urbano, assim, que está focado nessa questão da sensibilização. Como que você vê essa sensibilidade das pessoas em relação à água, né? Como dentro da trajetória da Positiva e do que você tem, né, da relação com o público que você tem atendido, como que você tem percebido é uma sensibilidade crescente? O que toca as pessoas, né? Porque em geral dificilmente a gente vai ser sensível e vai cuidar das águas internas, né, dos nossos mananciais, da água das torneiras, se a gente tiver uma sensibilidade com nossas águas interiores, né? Se a gente realmente não olhar para dentro e dizer, uau, o que eu estou fazendo nesse planeta? Né, como eu me percebo? Qual é o meu propósito, né? Então, eu queria saber um pouquinho da tua percepção em relação a
essa sensibilidade, né? Você percebe que ela é crescente? Como que você visualiza essa expansão de consciência das pessoas, assim, né? Então, é muito legal você tocar nesse ponto, porque, assim, a gente... assim, a questão da água e o fato dos produtos serem rapidamente biodegradáveis, de base 100% vegetal, sempre foi um dos principais motivadores da gente fazer os produtos, tá? Existem outros valores para a gente que são muito importantes, que é a origem das matérias-primas, quem está produzindo, como está produzindo, como que a gente vai receber isso, qual vai ser a embalagem, como a gente vai distribuir. Existem vários outros fatores, mas a biodegradabilidade e a taxa de vegetalização, né, que é quando que um produto é à base de plantas, sempre foi para a gente primordial. E só que, sinceramente, quando a gente começou a Positiva, tipo em 2016, eu achava que falar sobre água em São Paulo ia ser uma construção de um raciocínio, sabe? Que a gente ia pegar na mão das pessoas e convidar elas a acessarem a importância de cuidar desse elemento, assim. E para minha surpresa, a gente já rodou algumas pesquisas e, como você falou, hoje a gente, a Positiva, a gente, via nosso e-commerce, a gente entrega produtos para o Brasil inteiro, para todos os estados, todos os meses, mas a gente está concentrado na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Belo Horizonte, nas principais capitais. E para minha surpresa, quando a gente roda as pesquisas, tipo, qual é o principal motivo de você comprar a Positiva? E quase todas as vezes o fato dos produtos serem biodegradáveis é o que sai em maior destaque, sabe? Tá, então só quero fazer uma perguntinha, assim, um adendrozinho, assim, que é sobre essa palavra, né? A palavra biodegradável. Essa palavra ela tem sido muito usada, né, pelas marcas em geral como um greenwashing, assim, né? Como em qualquer produto de limpeza você lê essa palavra, assim, né? Do tipo, e vamos lá que qualquer coisa nesse planeta é biodegradável. Exato, só não sabe o tempo, né? Pode demorar 500 anos, mas talvez o plástico se biodegrade, não sei, né? Então, assim, eu queria que você esclarecesse um pouquinho essa palavra. O que eu estou trazendo? Isso é uma grande questão para a gente, assim, né? O esclarecimento dessa palavra, né? O acesso das pessoas a essa palavra, porque as pessoas chegam aqui e dizem, não, mas peraí, está escrito a palavra biodegradável no rótulo, não dá para usar aqui, não? Né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho a clareza sobre esse conceito aí. Bom, é isso, né? Infelizmente, tudo está amarrado. Então, houve uma flexibilização dos órgãos que notificam os produtos de limpeza e de cosmético, de higiene pessoal, para usar a palavra biodegradável associada a um dos componentes que está presente na fórmula. Então, várias marcas começaram a usar, por exemplo, o tensoativo biodegradável. Aí muitas pessoas, que claro, não dá para a gente se especializar em todos os assuntos. Muitas pessoas associam que o biodegradável é positivo, que ele é bom para o planeta. Elas veem que está escrito lá no rótulo tensoativo biodegradável. E ainda existe muita gente que confia em marca grande, né? Então, a marca grande está falando isso, então como assim não é verdade, sabe? Eu acho que ainda a gente é muito ingênua também, sabe? Na forma que a gente consome. Eu não sei se a gente é ingênuo ou se a gente tem o tempo tão abduzido que a gente não consegue entrar e questionar mais, sabe? E, enfim. E aí, o que acontece é que, assim, eu senti muita diferença, Júlia. Em 2016, não tinha muita marca falando biodegradável. De 2016 até agora, os termos tipo vegano, biodegradável, plant-based, todos esses termos e 500 ícones desenhados que as pessoas podem inventar sem ter, que não tem ninguém, né? Ninguém não. Tem gente que está fiscalizando, mas é muito pouca fiscalização, né?
as marcas todas começaram a usar, porque qualquer coisa, no máximo, um cliente vai reclamar, vai denunciar, e aí você vai ter que tirar seu produto do mercado. Ou você vai dar um jeito, contornar, mudar o termo e vai continuar vendendo. Então, assim, eu acho que foi um termo que ficou banalizado mesmo, sinceramente, assim, porque é o que você falou, tipo, tudo é biodegradável, né? Tem uma coisa que pode se biodegradar em 50 anos, ou então em 500 anos. A gente está falando de biodegradabilidade do que foi cunhado na Europa, em outros lugares, que o produto ele precisaria, para se chamar biodegradável, ele precisaria se descaracterizar sem criar nenhum impacto ambiental dentro de 180 dias, né? No máximo até 180 dias. Então, quando eu estava começando a Positiva, para usar esse termo com responsabilidade, você tinha que fazer os testes de vegetalização no produto para comprovar que até 180 dias o seu produto tinha se misturado à natureza, aos demais elementos, sem deixar nenhum tipo de partícula que pudesse criar alguma toxicidade ou qualquer impacto ambiental, sabe? Só que, assim, não tem ninguém fiscalizando essa taxa de biodegradabilidade, é bem complexo. Então, eu confesso que assim, até hoje eu cuido da comunicação da Positiva, já tem um time maior, assim, mas eu confesso que é um termo que eu não gosto de ficar batendo nele só, porque eu acho que ele ficou muito superficial, sabe? A gente tem feito um trabalho de tentar mostrar para as pessoas quais são os elementos que você tem quais são os ingredientes que você tem que olhar na composição, para saber o que você está consumindo, sabe? Não acreditar só numa palavra que está escrita no rótulo, sabe? Uma coisa que me vem assim, né, que para mim faz muito sentido, são os produtos com identidade. Que é... Nath, eu também te amo. A Nath, uma amiga querida, entrou aqui. Mas assim, quando eu compro um produto no supermercado, em geral, eu não sei de onde esse produto vem. Né? Ele é simplesmente um produto que está ali na gôndola e realmente ele é sem identidade, né? Eu não sei da história. Né? Para mim faz muita, mas muita diferença eu comprar algo de quem eu conheço, não só verificando a procedência, mas comprar realmente de marcas que eu conheço, não só o conteúdo, mas conheço as pessoas. Né? Qualquer coisa tem uma história por trás. Né? Né? Por exemplo, sei lá, eu gosto muito de dar o exemplo de um alimento, assim, né? Tipo, eu sou do sul do Brasil e lá em Porto Alegre tem a maior feira orgânica da América Latina. E tem um agricultor, que é o Juarez, que é um amigo muito querido de muitos anos, que trabalha com resgate de sementes crioulas, e ele tem mais de 20 variedades de arroz. Né? Quando eu compro o arroz dele, eu, sei lá, degusto esse arroz depois, eu não estou comendo só o arroz, né? Eu estou comendo toda a história, né? E recebendo todo o amor que ele colocou naquele plantio e naquela colheita. Isso acontece para qualquer coisa, né? Então, para mim, não é... Quando eu penso na Positiva, por exemplo, eu não estou pensando só em de limpeza. Eu estou pensando em toda a dedicação que a Marcela e todo o restante das pessoas estão colocando nisso. Estou pensando na transparência, estou pensando na dedicação, enfim, inúmeros outros detalhes. Para mim, é uma relação de confiança. Então, para mim, um dos pontos assim cruciais, assim, essenciais, é buscar essa identidade, é criar laços, né? É contato. Né? E esse contato ele só acontece quando existe uma transparência, ou quando existe do tipo, eu posso conectar, né? Eu posso criar um laço. Isso para mim assim é algo fantástico na marca de vocês também. Mas que ela, enfim, ela está
né, caminho ascendente, ela está crescendo, que maravilha, mas assim, eu vejo quanto esse laço, ele é possível, né, o quanto as pessoas estão receptivas, né, para responder dúvidas, para estar junto, assim, para esclarecer, né, de onde vêm as matérias-primas, de falar da cadeia de produção, de falar de tudo, assim, né, realmente eu vejo que é um trabalho de educação muito profundo, assim, é muito bonito, assim, né? Então, eu queria trazer isso, assim, né? Mas queria também fazer esse convite para as pessoas, assim, que se conectem cada vez mais, assim, com as marcas, né? Que utilizam, né? E outra coisa que me vem muito, assim, eu sei que também você nem acabou ainda o questionamento anterior, que é interior também, né? Mas o que me vem muito, assim, o fato né, de você estar atuando na cidade, talvez um complemento com a questão anterior, assim. Uma das coisas que eu ouço muito, assim, das pessoas que vêm aqui, que é fácil conseguir o engajamento das pessoas para usar os produtos biodegradáveis aqui, né, aqui em Piracanga, porque realmente o ciclo ele é muito curto aqui, né? A gente está na beira do rio, na beira do mar, o lençol freático é muito raso, né? É muito úmido aqui, então as pessoas percebem isso e sabem que é necessário cuidar, né? Mas as pessoas me falam, pô, mas na medida que eu volto para a cidade grande, né, entre tantas pessoas que tem lá, eu não tenho essa percepção que a minha ação enquanto indivíduo vai fazer a diferença, né? Então, como você visualiza isso, assim, né? Como é que é essa diferença dos indivíduos, assim? Como que você percebe esse impacto individual, né, em relação ao uso desses produtos biodegradáveis? Ai, Julie, nossa, várias coisas que eu refleti antes que você está trazendo, que bom. Eu queria muito falar sobre esse poder do indivíduo, sabe? Eu acho que a relação com a natureza, ela tá totalmente relacionada com a nossa relação de amor próprio. Quando a gente usa um produto de limpeza biodegradável ou um cosmético vegano, enfim, qualquer termo que as pessoas queiram, um produto que a gente conhece a origem e que a gente sabe que aquele produto ele tem um impacto socioambiental bom, positivo, a gente, como indivíduo, a gente está apoiando uma história, a gente está apoiando uma cadeia. E tudo é feito, tudo começa aos poucos, sabe? Nada sai do 0 para o 100 de uma vez. A gente precisa muito que as pessoas acreditem em si, no seu. Assim, e aí eu acho que tem a ver com amor próprio. Quando você usa esses produtos, você está cuidando da natureza e você está cuidando de você, em primeiro lugar. Então, se você achar que, bom, tudo bem, vai parar no Rio Tietê e o Rio Tietê já está todo poluído, o que isso vai mudar? Vai mudar na sua saúde, em primeiro lugar. O fato de você parar de se intoxicar, né, com alimentos que têm veneno, com produtos que têm substâncias tóxicas que você fica inalando o dia inteiro, que são super fortes, isso vai te permitir a sentir mais amor por todo o seu entorno, sabe? Então, assim, pode ser, de fato, assim, eu acho que despoluir o Rio Tietê não vai ser só uma ação de mudança de hábito de produto de limpeza que vai fazer isso, né? Não adianta a gente querer sonhar assim tão distante. Acho que a gente tem que dar passos, a gente tem que dar um passo após o outro. Então, o que eu vejo assim é que ainda existe muitas pessoas descrentes que a sua atitude ela impacta no seu entorno. Existem muitas pessoas que acham que isso é frescura, que essas atitudes que a gente tem ainda são de algum grupo de pessoas e não como se fosse uma responsabilidade de todos nós, né? Cuidar da nossa maior casa, que é o planeta, e cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo, né? Mas eu também vejo que tem crescido o número de pessoas
se conscientizando e tentando aplicar justamente essas descobertas de sensações e de amor próprio, de cuidado, que acontecem quando a gente sai da cidade, se aproxima da natureza, se aproxima de lugares como Piracanga e outros que têm uma expansão de consciência. Quando as pessoas voltam para casa, eu acho que é um caminho sem volta, sabe, Julie? Quando você acessa esse cuidado e esse amor, é muito difícil você não querer mais viver dessa forma, porque faz muito mais sentido. Então, assim, eu vejo que a expansão desses lugares e as trocas que vêm acontecendo, né, entre nós, pela internet, de você conseguir ter acesso a saber quem produz, quem está por trás da marca, tirar suas dúvidas. Eu vejo tudo isso, assim, tem um lado negativo, né, do uso em excesso, de tudo, mas tem o lado da transparência, da aproximação, do convite à mudança, que eu acho que a gente vem conseguindo fazer de uma forma muito legal. E aí, eu acho que a gente, como comunicadoras, assim, a gente tem um papel de relembrar as pessoas que toda a nossa atitude tem impacto, ela é muito importante. E que de um em um a gente consegue fazer mudanças muito significativas, sabe? Eu gostaria de dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu recentemente, que eu sinceramente fiquei emocionadíssima, assim. Uma marca de produto de limpeza que todo mundo conhece fez uma campanha de uma bucha remetendo o nome da bucha remete a um tipo de cabelo afro. E as pessoas começaram a falar na internet, tipo, falar isso é um absurdo. Como que no dia de hoje a gente permite que uma marca, né, fale dessa maneira? Isso é super racista. Bom, e no dia seguinte o produto estava fora das prateleiras e a campanha estava fora do ar. Então, sabe, Júlia, essas coisas são importantes a gente relembrar para as pessoas assim, entenderem o poder que a gente tem como indivíduo, sabe? A gente não precisa se render e achar que ferrou, não dá para fazer mais nada. Tipo, a gente precisa ter essa vontade, sabe? De mudar as coisas, senão, poxa, que graça tem viver, né? Se a gente for, assim, deixar destruírem e fazerem as coisas como estão seguindo, a gente pode criar nossos núcleos transformadores e convidar mais pessoas para fazer parte, né? Eu super me emociono te ouvindo falar, assim, né? Se tem algo que me move, assim, né? Tipo, que eu percebi com muita força, assim, que essa narrativa que nos fala que o que a gente faz, sendo pouco, não tem um impacto, é uma narrativa de dominação, para a gente não sair do lugar, para a gente não se mover. É opressora, total. Total. Né? E eu percebo assim, né? Tipo, eu vivo aqui em Piracanga há 9 anos, né? E nós somos um pequeno grupo de pessoas. Assim, né? Tem uma frase que eu percebo que fez, sei lá, que faz muita diferença na minha vida, assim, que fala que nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar o planeta. Na verdade, isso é a única possibilidade para que isso possa acontecer. E se a gente olha para o nosso momento atual, né, e olha para as transformações tão rápidas que estão acontecendo, para as pessoas que estão emergentes, fazendo diferença no mundo, tipo, a gente vê assim que cada pequena ação faz muita diferença. E se a gente se move em coletivo, a gente acessa uma energia ilimitada, assim. Todos nós vivemos no coletivo. Quer seja o nosso grupo de trabalho, quer seja a nossa família, nosso grupo de amigos, né? Então, a gente tem condições da gente transformar o mundo inteiro. Se uma moleca, uma pirralha que é preta, conseguiu mudar, né? Conseguiu com a sua ação, né? Mudar várias coisas, né? A engajar muitas pessoas, quem dirá nós, seres adultos, né? Com redes, com conexões, o que a gente pode fazer, assim, a gente tem um poder de transformação muito grande, né? E a transformação se dá primeiramente nos detalhes da nossa vida. Se a gente não tiver coerência,
a gente não, né? Sem coerência não tem como a gente falar de qualquer coisa. Né? Se eu não cuido, né, de mim mesma, da minha casa, né, do que está no meu entorno, eu não posso falar sobre cuidado para o mundo. Né? Então, eu percebo que essa é a minha base, assim, né? O que eu acredito. Enfim, me entusiasmo falando disso, assim, né? Mas é que É maravilhoso. é isso. Assim, eu acho que existe uma fala opressora, eu acho que existe uma fala preconceituosa também de separar a gente em grupos, né? E a gente vem conseguindo romper um pouco, sabe, essas estruturas, assim, porque a gente precisa, urgente, relembrar que tá todo mundo aqui. Os elementos básicos, como a água, eles são fundamentais para a nossa vida e não existe dinheiro que vai fazer a pessoa sobreviver no planeta, sabe? Sem água. Então, assim, não é uma questão de alguns grupos, assim, todos os seres precisam de água para sobreviver, de ar limpo. Olha o que está acontecendo no mundo agora. A gente está vivendo no momento, né, uma crise que, para mim, falando de uma forma bem simples, ela é sistêmica, mas ela está relacionada ao elemento ar, né? A gente tem algumas crises hídricas rolando há muito tempo, mas não chegou num ponto de infectar as pessoas, quer dizer, já infecta, né, pelos agrotóxicos e tudo mais, mas ainda está um pouco invisível, né, Julie? Mas, assim, a gente está com crises que são relacionadas aos nossos elementos básicos. E a gente precisa começar a agir urgente, né? Como a Greta, enfim, como várias pessoas estão se movimentando, a gente vem se movimentando, a gente precisa começar a agir para tentar frear um pouquinho isso, porque não dá mais, assim, é completamente irracional viver dessa forma. E aí, voltando com os pés no chão agora, a minha fala, como que a gente muda as coisas? No dia a dia, é assim, nas pequenas escolhas. Não adianta a gente querer fazer mudanças enormes, que é o que você estava falando, se a nossa vida é incoerente. Eu adoro isso que você falou. Então, assim, cara, cada R$ 1 que você gasta, não gasta, investe, né? Muda a sua cabeça. Investe, tipo, na pessoa que está cuidando da terra, que produz alimento de verdade orgânico. Investe numa pessoa que está ajudando a espalhar hábitos mais conscientes e que está cuidando do seu entorno, ou que oferece terapias ou coisas que cuidam das pessoas, dos animais, do planeta. Investe seu dinheiro, muda um pouco, já que a gente precisa ainda dessa moeda de troca, né? Que existem algumas formas de viver sem ela, mas ainda são mais difíceis, né? De colocar em prática. Eu gosto muito de pensar nisso, né? Vamos investir em quem está fazendo o bem de verdade. E assim, uma coisa que eu acho muito legal, falando do indivíduo, que eu queria te falar aqui, é que eu sinto que na Positiva a gente conseguiu atrair, por mais que a gente esteja nas grandes cidades e tal, tem muita gente no campo que usa já nossos produtos, ou até eu tenho amiga até em comunidade na Amazônia que compra produto e tal. Mas assim, eu vejo que aqui na cidade até a gente tem atraído muitas pessoas que são os famosos consumidores vigilantes, sabe? Por mais que a gente trabalhe com muita transparência, é muito legal como as pessoas perguntam tudo pra gente e pedem pra gente mandar comprovante você está falando que seu óleo de palma é de origem de manejo sustentável? Eu quero ver o laudo aqui que você comprou, que é de origem, sabe? Eu fico impressionada. Eu falo, gente, olha o que está acontecendo. É muito bonito, sabe? As pessoas estão pressionando. Por mais que ainda tenha, né, eu acho que existem vários níveis assim de conhecimento, mas por mais que tenha pessoas que acreditam em tudo que se fala, tem essas pessoas que são questionadoras, sabe? E que elas também, o questionamento delas nos permite evoluir como indivíduo e como profissionais, sabe? E eu acredito que os clientes, eles têm feito a gente ser uma empresa cada vez mais séria também, sabe? Porque eles vão cutucando, sabe? Isso daqui, você não vai melhorar, sabe?
Eu acho muito incrível, assim, porque no final tudo se trata de relações, né? Se a gente olha de uma forma mais ampla. E esse exemplo que você acabou de trazer, né, em relação à positiva, para mim é muito essa mudança de paradigma também para uma cultura de feedback, né, onde a gente não tenha o medo de perguntar as coisas e dizer, olha, cara, eu realmente quero saber como é tal coisa, e quando não tá nessa linha, você dizer, cara, você mandou mal agora, mas nem por isso eu deixo de te amar, assim, né, mas que a gente possa se dar esses feedbacks o tempo todo para a gente se ajudar como ser humano, né? Para que a gente saia realmente dessa cultura da opressão, do medo, né? De se expressar, de querer saber, da curiosidade, né? E que vá realmente uma cultura do diálogo, né? E do questionamento, né? De um questionamento positivo, né? Todos a se aprofundar cada vez mais em algo melhor, assim. Me toca bastante. Eu queria saber da Gabi, que está aí com a gente, o horário. É porque o papo está tão gostoso e eu tenho um pouco de receio de me perder nas horas, porque eu não consigo ver aqui o horário, né? Porque eu tô... São 15 para as 8. Ah, 14. Você consegue ver no celular? Eu não consigo. Como que faz? Acho que é porque eu tô embaixo. Ela mandou aqui o horário. Gabi, eu sei que ela é minha fiel guardadora do tempo, mas aí, voltando, assim, né, para mim é essa, né, trazer essa inspiração para as pessoas, essa transformação, ela, enfim, é o que me dá sentido a essa existência, né? Uns dias atrás eu fiquei, enfim, não sei se foi numa live ou eu ouvi de alguma pessoa uma frase que era do tipo, eu fico impressionada quando as pessoas ainda podem beber água da torneira. E quando essa pessoa me trouxe isso, eu fiquei realmente muito tocada. Enfim, eu sempre morei no interior, né? Morei bem pouco tempo na cidade, mesmo na cidade eu dava um jeito de escolar uma água de bica, assim, né? E aí me caiu essa ficha assim, de que, isso é algo muito raro hoje. E que as pessoas consideram, a maioria das pessoas considera isso algo normal. Não poder beber a água da torneira. Quando a gente começa a falar, né, de água, enquanto esse elemento, esse recurso, esse organismo, onde todas as pessoas deveriam ter acesso, né, que é um direito do ser humano ter acesso à água pura, água potável, né, a gente percebe que, de alguma forma, a gente se perdeu como ser humano, porque a gente já não tem mais acesso a essa água. A gente acha normal beber água de galões que ficou ali dentro do plástico, exposto ao sol e, né, em geral, já está ali contaminado no fenol A, no nilfenol, outras coisas, né? Então, assim, para mim se trata muito de sair dessa inércia, assim, né? Dizer, cara... É a lógica do medo, né? Assim, essa indústria, ela colocou na cabeça das pessoas que se ela beber água da torneira, ela vai ser contaminada. E aí as pessoas, elas estão tomadas pelo medo, em vez de elas questionarem que a indústria não deveria vender garrafa plástica, que a água é um direito dela, e pressionar o nosso governo para poder ter esse direito, as pessoas estão com medo e elas compram e elas acham normal mesmo. Eu também penso isso. Assim, o meu sonho era conseguir montar algum projeto que as pessoas pudessem abrir a torneira e beber água. Eu acho que eu estou fazendo na Positiva, sinceramente, pouco, porque, assim, a gente precisa que as pessoas tenham acesso à água potável, sabe? Na torneira e que isso volte a ser normal. Eu tenho esse privilégio ainda hoje. Eu trago água lá do sítio para beber e quando as pessoas me falam, agora há pouco eu estava fazendo outra reunião e a pessoa me falou que ela foi comprar água de uma marca tal porque falaram para ela que a marca era melhor. E aí me dá esse desespero que tem a ver com o que você está falando, sabe? Tipo, as pessoas não associam mais que a água ela não tem que vir embalada. Mas, enfim, também acho que, enfim, é mais
trazer alguns questionamentos para a gente se perceber como ser humano, assim, né? Se eu parto desse princípio de que é algo, né, que é um direito essencial do ser humano, né? Onde que eu perdi esse direito, né? E onde eu deixei de agir para eu não ter mais esse acesso, assim, né? Às vezes é trazer um desconforto, é trazer essa dúvida para que a gente possa, né, trazer, né, dar passos além. Né? Há bem pouco tempo era comum, né, você ter acessos de água na própria cidade, ter picas assim, né? São Paulo, há pouco tempo não. Né? Eu fui visitar um projeto muito incrível que é o Instituto da Paz, o Instituto Favela da Paz, né, que fica dentro de uma grande comunidade, né, de uma grande favela, e tem uma bica, né, no centro, onde muitas pessoas vão buscar sua água, é uma água pura. Eu achei isso tão incrível, assim, né, que tipo, ainda é possível em vários lugares da cidade. Mas mais do que qualquer coisa, para mim, se trata de deixar esse questionamento, assim, né? Do tipo, o que eu posso fazer enquanto indivíduo, né? Para melhorar as condições das nossas águas, né? Do tipo, cara, tipo, tem uma super, né? Tá aí uma grande possibilidade, né? O degradáveis, que que hoje já é relativamente comum, né? A positiva, para mim, não conheço outras de produto de limpeza. De cosméticos já é mais comum, né? Em qualquer feira vegana, já é... Sei lá, eu trabalho com cosméticos há 20 anos, assim, né? Quando eu comecei, eram poucos produtores. Hoje, felizmente, isso aumentou muito. De produtos de limpeza, tem uma ou duas. Maravilha, né? Que já tem. Né? Mas o que eu posso fazer em indivíduo para aumentar esse consumo crescente? Claro. E aí, tem uma pergunta aqui, né, que só para a gente não perder, assim, que eu acho que ela tá falando se a gente pode entrar um pouco mais profundidade nesse gancho que esse questionamento que você levantou de água para beber, né, e como tratar essa água. Eu acho, Julie, uma coisa assim que eu gostaria de deixar aqui, sabe, como ideia, para a gente pensar junto, sabe? Ainda existe água potável, né? Ainda existe água direto da nascente. Então, eu acho que uma coisa que seria legal também é ver vários projetos brotando de pessoas que têm nascente distribuindo essa água de alguma maneira, sabe? E dá para alguns grupos, algumas pessoas se juntarem e montar um coletivo para distribuir isso, sabe? Eu acho que seria muito bonito. Eu tenho um amigo que estava querendo fazer um projeto assim, e eu acho que seria muito relevante, principalmente levar, assim, de repente pensar em assinatura de água, e aí a cada galão que eu compro dessa nascente doa para uma pessoa dentro de alguma comunidade, sabe? Eu acho que, assim, seria muito bonito ver alguns projetos assim nascendo, sabe? E aí, outra sugestão que eu queria deixar aqui, que é uma frase, né, que é bem conhecida do pessoal da agrofloresta, é que água se planta. Então, a gente precisa plantar árvores e a gente precisa cuidar das nascentes, a gente precisa dedicar mais nosso tempo para colocar mudas na terra, porque a água ela vem do céu, ela vem do sistema completo, né? Não é uma coisa desassociada. Então, eu queria deixar duas ideias aqui, bem simples, mas que de repente para alguém pode cair como uma sementinha numa terra fértil aí, quem sabe brota. Então, uma coisa que eu acho que também que eu percebo é que quanto mais a gente, sei lá, se aprofunda num assunto, mais a gente abre nossos horizontes em relação a ele, né? Então, achei fantástico essa distribuição de água da nascente, assim, mas de repente pode começar por algo bem mais simples, assim, eu vivo numa cidade e, sei lá, tem amigos que vão com frequência para algum sítio. Por que eles não podem trazer água para mim? Ou quando eu vou, por que eu não posso trazer água para pelo menos mais uma casa, uma família?
sabe? Criar redes de conexão, né, de acesso à água pura também, né? Bom, a Gabi já está me avisando aqui que faltam bem poucos minutos, assim. Eu queria também trazer esse convite, né, que, bom, essa série de lives, ela surgiu também para a gente estar cada vez mais transbordando esse amor, esse cuidado, essa responsabilidade pelas águas, por isso que a gente está, né, aí convidando pessoas fantásticas. Eu vi que eu quero continuar com essa série ou com outros relacionados à água eternamente, tão incrível que estão sendo os passos, assim. Mas também fazer um convite, né, que a gente acabou criando um curso, né, dentro dessa pandemia aqui para transbordar esse cuidado, que para a gente é muito presencial, mas é um curso chamado Água e Produtos Biodegradáveis do Cuidado Autossuficiente, onde a gente vai estar mergulhando assim todos esses temas que a gente abordou hoje, né, desde o feitio de biodegradáveis, mas também de falar desse acesso à água, a memória da água, a estrutura, de como a gente se relaciona com esse elemento tão incrível, assim, né? Esse curso vai ser do dia 10 a 12 de setembro, semana que vem, menos de 10 dias aí, né? Quem quiser mais informações pode entrar tanto na bio da Plant, em Kiri, ou da minha própria bio, que é a Juíza d'Água, né? E outra coisa que me tocou, né, que eu queria trazer também, né, que é esse livro, né, que eu acabei escrevendo no ano passado, que é o Como Usar, que é esse que veio desse questionamento, assim, como eu posso transbordar esse amor pela água? Então, esse livro infanto-juvenil para adultos, né, sensíveis, onde, né, que ele foi feito em crowdfunding, a Positiva super apoiou, assim, fiquei muito feliz, assim, em transbordar junto. E hoje a gente está, assim, 500, dos 3 mil livros impressos, 500 estão indo para escolas, né? Foram direcionados para chegar em escolas e espaços educativos, junto com atividades de sensibilização e de ação para esse cuidado com a água. Então, assim, além esse convite, né? Quem quiser adquirir o livro, ele tá à venda. Mas também quem quiser ajudar esse livro a chegar a escolas, pode entrar em contato. A cada R$ 15 o livro chega na escola, né? É o valor do correio, né? Então, esse mês que passou, a gente teve em parceria com um projeto que trata de questionar o consumo. Né? Você deixa de consumir alguma coisa durante a semana, investe, né, numa iniciativa positiva, né? Então a Ardínia estava, né, apoiando a distribuição do livro. A gente conseguiu arrecadar o valor de 78 livros que estão sendo direcionados para as escolas. Então vai um convite aí, né, de quem quiser ajudar esse livro a circular pelo mundo, é super bem-vindo, né? E reforçando esse convite para participarem desse curso também, que é bem compacto, são quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro, né? A gente tá, assim, são 4 mulheres bem poderosas, assim, eu, a Gabi Takaki, a Márcia Peixoto e a Roberta Martins, que está de produtora e auxiliar também. A gente está super se dedicando, fazendo filmagens, tentando levar mesmo esse universo aquático daqui para o mundo. Está sendo super gostosa a confecção desse curso. Então, chega um convite também. Quem quiser participar é muito, muito bem-vindo. Como o nosso tempo está super acabando, eu poderia ficar horas conversando com a Marcela. Assim, foi muito gostoso, muito prazeroso. E quero, assim, agradecer, assim, a inspiração mesmo, né? Pelo teu trabalho, mas pela tua pessoa, pela tua dedicação, assim, foi muito, muito gostoso mesmo, assim, né? Então fica aí minha gratidão, assim, né? Leva essa inspiração, assim, né? O quanto é fortalecedor, né? Poder conectar com pessoas que estão nesse mesmo caminho, né? Realmente estando com força e coerência nesse cuidado, assim. Então, fica aí minha gratidão mesmo. Muito, muito grato, Marcela.
Ah, Júlia, eu que agradeço. As suas palavras são as minhas. Também é muito bom estar perto de uma pessoa como você e poder trocar e poder estar junto com todo mundo aqui que assistiu a gente. Que a gente consiga ampliar cada vez mais, né, essa troca de conhecimento e falar sobre esses assuntos e cuidar do nosso entorno mesmo. Eu acho que termino o dia muito mais feliz. Queria agradecer aqui, foi muito gostoso. Valeu. Vamos que vamos, então. Vamos, pode Até contar com mais. a positiva sempre, viu? Até mais. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Tchau, povo. tchau. Beijão aí por quem esteve junto. Até mais.